Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde para quem está entrando aqui para assistir mais um episódio do Lean Hub. Estou aqui com Luciano Pelotti Olá, bom dia. e Rosa Colombrini. Olá, boa noite. A Alice estava aqui também com a gente, diz que volta, mas teve que colocar o filho para dormir, que acordou. A gente ia começar a gravar, ele apareceu aqui. Ele não quis participar do episódio, então ela talvez apareça aí depois. Faz muito tempo que a gente não grava, né? O último episódio que a gente fez foi aquele ao vivo. Faz bastante tempo que a gente não grava. E a gente estava discutindo aqui alguma ideia de tema, a gente tinha perguntado para a nossa comunidade aí algumas ideias, e a gente achou interessante uma ideia de discutir por que que alguns líderes, né, por que que alguns gestores têm um certo medo do Lean, né, receio, tem alguma resistência em entender o que é e como utilizar. E essa é a ideia do episódio de hoje, né, trazer um pouquinho dessa visão aí. Por que que os líderes, né, têm medo do Lean, né, e o que fazer para tirar isso? E aí, Luciano, quer explanar um pouquinho? Ah, a Alice apareceu. Ó, vou esperar ela entrar então. Vamos esperar. Alice. Pronto, Alice aí. voltou. Alice Alice, a acaba. gente estava aqui. O que que você acha da pergunta que o Guilherme acabou de fazer? Ixi, qual foi a pergunta? Acabei de fazer a abertura, Alice. Vamos começar a explanar sobre por que que alguns líderes, né, têm medo do Lean e o que fazer. Tá, tinha jogado a bola pro Luciano, você entrou. Vai lá, Então, Luciano. eu li. Tem 4 livros até do Bob lá, o Bob guru do Bruno. Miliani, do É, Bruno, esse que, mesmo. que ele explora bastante esse tema, né? Aliás, recomendo a leitura dos livros, especialmente o primeiro. Desse tema, né? Eu não li muitos outros livros dele, mas nessa área eu li bastante. Cara, basicamente ele explora, tentando colocar em contextos gerais, ele explora muito o fator cultural. Então, por exemplo, existe uma cultura, ele até chama de o sistema do privilégio profundo, ele usa como um dos elementos, né? Ele fala que os líderes, eles não querem perder os privilégios que eles têm. Sim, E o Lean é uma ameaça a alguns desses privilégios, porque ele fala muito né, do líder servidor cara, é muito legal você sentar num escritório confortável com um frigobar e ter gente servindo cafezinho e você não precisar ir para a fábrica. exato. No Então, o Lean ar-condicionado. impacta o Lean, ou qualquer sistema de melhoria contínua decente vai impactar esse tipo de lifestyle. Então, existe um fator cultural do cara não querer falar para os pares que ele não leva mais esse tipo de vida, né? Que ele agora é um cara que vai para fábrica, ele suja a calça, né? Ele suja a mão. Às vezes ele tá fedido, tem que tomar banho na hora do almoço, porque ele passou muito tempo esfregando a máquina, ajudando a fazer 5S, 5S, ou 5S, fazendo 5S. Então, acho que esse é um ponto que eu concordo bastante. Tem um fator cultural importante aí que acaba impactando. E, cara, para mim, o outro ponto que ele explora menos, mas eu acho que é importante também, é desconhecimento, cara. As pessoas não saberem para que serve e usar, botar lá, tipo, quando tem planejamento estratégico, põe o Lean como um fim, não como um meio, né? Isso aí. Ela Acho que precisa esse atingir, precisa atingir esse nível de implementação ao invés de usar isso para atingir os objetivos estratégicos. Eu acho que esses são os principais pontos aí que, na minha opinião, acabam impactando nesse medo. legal. E você, Rosinha? Eu aqui, pensando um pouco nas coisas que eu vivi, né, nas organizações de saúde, o que eu vi muito é o despreparo para ser líder. Então, isso gera uma insegurança muito da base, sabe? Então, assim, porque Uhum. você tem uma fragilidade
de formação, de compreensão do seu próprio papel. Então, acaba ficando uma situação em que fica algo muito no campo teórico, então muitas vezes você recebe uma descrição de papéis, né, como fala, do padrão que se espera que você alcance, mas na verdade assim, quem que discute com você, né? Como é que você se forma como um líder? Como é que você se forja liderança tal? É uma coisa que vem, é espontâneo? O líder nasce líder? Ou você pode trabalhar para que as pessoas possam adquirir habilidades que a tornem líderes, principalmente se a gente pensar dentro do Lean, né? Que o Lean, com a própria questão do método de difusão de conhecimento-aprendizado, é uma coisa muito parceira entre a liderança e o colaborador. Então, eu entendo que o que eu vi muito, e falo até por mim, sabe assim? Porque você muitas vezes é convidado para assumir um papel de liderança, muito mais por sua característica técnica, de fazer o teu papel enquanto técnico ali, né? Como Sim, enfermeiro, no caso tal, mas na verdade não um papel de fato de liderança. Então, quais são esses atributos que precisam, como que podem ser trabalhados? Então, quando daí o que também via acontecer quando você faz isso que o Luciano finalizou a fala dele, né, tornando o Lean o fim do negócio, então assim, a gente vai chegar nisso aqui, o que acontece é que você queima a largada e queima a proposta, porque todo mundo sabe que você não vai sair de 0 a 100 igual um rojão, então esse movimento de ir e vir vai gerar frustração, porque gera uma mega expectativa, então essa descalibragem, inclusive, entre a capacidade da organização e das pessoas em alcançar aquilo e uma maneira equivocada da alta gestão de utilizar o Lean, o que a gente vê é que muitas vezes 4, 5 anos depois, as pessoas assim, não, nós não fazemos mais Lean aqui, porque deu tudo errado. Deu errado, mas assim, qual foi a base para dizer que deu errado? Quais foram os indicadores? Então, acho que tem todo um lado que aí também se apoia na questão cultural, né? Então, acho que acaba virando muito essa coisa do círculo que é difícil de romper. Então, acho que impõe desafios para a liderança que a coloca sempre no papel de quebrar como é que eu quebro esse círculo, como é que eu consigo interagir com os meus pares, quem está numa hierarquia acima e abaixo de mim, como é que eu entendo de fato essa filosofia, né? E acho que essa compreensão mais aguçada e a condição de se colocar para o desafio é uma das coisas que a liderança pode se assustar e de certa forma, se colocar contra. legal, legal. E aí, Alice? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso, né? Eu ainda acho que tem uma questão duas questões, né? Aquela questão de o líder herói, o líder que resolve o problema, o líder que todo mundo precisa dele para as coisas acontecerem. E quando a gente começa a melhorar os processos, né? Começa a diminuir essas necessidades aí do herói, do cara que resolve tudo, do salvador da pátria. E aí pode ter um problema aí de ego, né? Da pessoa falar, ah, poxa, né? Agora não preciso mais de mim, né? Não sei, eu imagino que isso é uma coisa que acontece mesmo quando a gente vai melhorando os processos, né? Acabam diminuindo as intercorrências, os desvios dos processos e diminui a necessidade aí do herói. Eu acho que tem um problema desse, que é um problema bom, né? Se tá nessa fase aí é porque tá bom, quer dizer que os processos estão melhorando. E antes ainda disso, eu acho que tem muita questão antes, né, de chegar nessa fase, tem a questão de revelar os problemas, né? De mostrar onde estão os problemas. Quando a gente inicia, né, um processo, assim, essa transformação cultural e a gente começa a mapear o processo, começa a levantar os problemas, eu me deparo com muita liderança que se choca um pouco, né? Poxa, tem gente olhando
meus processos, tá aparecendo problema e aí a pessoa acaba, às vezes uma liderança, por exemplo, eu tenho um exemplo, né, um determinada hospital que a gente atuou, uma das lideranças da higiene, que a gente começou a mapear alguns processos, diminuir setup de sala, e aí a gente viu muita falha no processo de higiene, não só na parte, né, de tempos e tal, mas principalmente de qualidade, né? E aí, não é que a gente estava querendo achar um culpado ali no negócio, a gente estava querendo melhorar, né? Fazer as coisas de acordo com, né, o básico ali de qualidade naquele caso. Claro que a gente queria ainda melhorar depois, né? Mas assim, a gente queria colocar um padrão adequado ali no processo. E aí, ele brigou comigo, assim, gritou comigo, essa liderança, ficou muito bravo. Não é assim que as coisas têm que ser feitas, e a gente estava só mapeando, ninguém estava apontando o dedo para ninguém, a gente estava mapeando, né? E aí ele se sentiu muito ameaçado, muito, a ponto de precisar brigar, entendeu? E Sim. peitar a gente ali, né? E aí, aquele homem enorme brigando comigo, eu me senti tão pequenininha naquele momento. E aí, é uma questão assim, eu acho que disso, sabe? De saber é, que quando a gente inicia a jornada Lean, a gente vai encontrar falha nos processos que a gente lidera e que tudo bem, a gente está ali para melhorar, né? Então, eu acho que um dos problemas é esse também. Sem dúvida. Colocar holofote no problema, né? E não colocar debaixo do tapete. Olha, posso fazer um comentário rápido nisso que você falou? Porque isso é um problema que eu venho enfrentando bastante aqui na posição que eu tenho ultimamente. E eu notei, tentando fazer um pouco de um olhar interno, né? Eu notei que existe uma falha também em nós como facilitadores. Aí o nós, eu não estou Tá. necessariamente incluindo vocês três, tá bom? Não, mas eu É, concordo. o nós como facilitadores em esclarecer que esse é um processo que vai acontecer naturalmente, entendeu? Uhum. Eu mais e mais cada vez que eu inicio um processo novo, não quando eu já estou na jornada, talvez seja um pouco tarde, né? Mas quando eu vou iniciar um trabalho novo, eu tento deixar muito claro para a liderança de que se eles não tiverem a fim de ter o queijo dele mexidos, a gente não devia nem estar começando. Uhum. E eu acho que esse entendimento, ele é, muitas vezes, ele não é bem-vindo, ele é visto 100% das vezes como uma ameaça, Ameaça. e o nosso trabalho é de tirar essa ameaça da frente, deles entenderem que não é uma ameaça, mas que vai acontecer. E eu acho que a gente acaba falhando muito nesse processo, de comunicação, sabe? A gente É. foca muito, porque é mais fácil e mais confortável para nós também, como facilitadores, trabalhar com o pessoal da fábrica, né? Eles adoram fazer essas coisas, né? Eles vão lá, eles compram todas as ideias, ou no caso eu estou usando fábrica, no caso de vocês, talvez o pessoal de Uhum. linha de frente, né, na área da saúde, porque é mais simples, né? Eles adoram melhorar os processos deles. Mudar comportamento de líder é um tema chato, né, de trabalhar. E eu acho que a gente falha um pouco nisso também. Mas talvez pode ser uma das causas desse problema. Tem uma questão que é o seguinte, né? Você estava falando a questão aí que você falou uma coisa para mim é chave, né, Luciano, que é assim, cara, usar o Lean como um meio e não um fim, né? Então eu tenho que fazer isso para atingir certos objetivos. Meu objetivo não é implantar Lean, meu objetivo não é ter SMAD, meu objetivo não é fazer Kanban. Não, eu tenho um problema que eu vou utilizar essas ferramentas para resolver, né? E elas foram criadas assim, em cima de um problema e desenvolver essa solução. Hoje, depois que a solução está feita, é mais fácil se aplicar e copiar, né? Mas elas foram criadas, elas foram desenvolvidas para suprir um problema, né? E só que no modelo da gestão tradicional aí, e eu vou chamar de essa gestão tradicional e apagar incêndios tá muito próximo, né? Cara, apagar incêndio é, não tem como alguém mexer no seu queijo, entendeu? Porque só você sabe como apagar.
Você é o brigadista ali, entendeu? Você sabe apagar. Então, assim, cara, não tem como outra pessoa ir lá e fazer por você, porque as pessoas não têm o mesmo domínio, não é nem do processo, porque o processo não existe, né? Mas não tem o mesmo domínio do produto, do equipamento ali, das pessoas que você, para fazer aquilo sair, né? Então, existe um jogo de poder na gestão tradicional, né? Eu tenho poder e eu estou nessa posição porque eu tenho um conhecimento que ninguém tem. E a Rosa colocou bem, né? Eu fui promovido porque eu tinha um conhecimento que ninguém tinha, né? Na primeira promoção ali, né? Então, pô, eu era um cara técnico, muito bem tecnicamente, o meu conhecimento estava ali. Eu sou promovido e eu continuo achando que o meu conhecimento técnico é o que vale, né? Então, quando você entra com um modelo de gestão onde o processo é mais importante do que o seu conhecimento sobre aquele produto, sobre aquele negócio, sobre aquele equipamento, e que os problemas precisam ser expostos para ser resolvido, o cara não quer fazer isso. Né? Porque num incêndio, o problema ele só é revelado quando eu já estou salvando todo mundo. Eu não sei nem, você não sabe nem se não foi a própria pessoa que criou. Né? Às vezes foram uma série de ações que eu decidi ali no modelo da gestão tradicional que gerou aquele incêndio, mas eu corri lá e apaguei. E aí todo mundo só vê depois que você apagou. Você fala, pô, que bacana que você conseguiu resolver, né? Mas ninguém sabe que você que causou. Né? Então, quando você entra e começa a falar assim, não, cara, você precisa desenhar esse processo. Você precisa expor os desvios dele, né? A gente precisa saber o que está errado, o que não está acontecendo como deveria, para a gente poder ir na causa raiz disso e mudar o sistema, mudar o processo. Cara, aí o cara fica bravo, né? Porque você está expondo uma série de fragilidades num sistema que até então ele era o guardião e que ele não queria que expusesse, que ninguém mais sabia, só ele. Né? Então ele se sente ameaçado por causa disso. Ele entende que ele está nesse jogo de poder e você está tirando o poder dele. Né? No fim, na prática, é isso que está acontecendo. Quando você está expondo os problemas e não deixando só na cabeça dele, você está tirando o poder dele. Quando você fala que você tem que alterar o processo para aquele problema não ocorrer mais, você está tirando o poder dele. Você sabe que eu peguei aqui o livro, o Luciano comentou do líder servidor, né? O monge executivo, né? Depois ele volta lá para o mosteiro e faz uma repescagem com aquelas lideranças, né? E uma das coisas que ele resgata ali é a questão disso que a gente está conversando, que é da liderança se ver como um cargo, muitas vezes, né? E não como um corresponsável dentro de um processo. Então, se eu me sustento dentro de um cargo, eu fico, de certa forma, confortável e estável. Mas à medida que você coloque qualquer outro tipo de proposta de gestão em que não se espera de você que você tenha o cargo na mesa, na escrivaninha ou qualquer que seja o local, mas sim que você se torne corresponsável pelo processo, pelo produto que está sendo feito, muda completamente. E acho que quando a gente resgata minimamente aquilo que a gente conversou nos episódios que a gente trabalhou muito a questão do autoconhecimento das pessoas, vem muito disso, porque quando você trabalha o autoconhecimento, você trabalha muito o seu propósito, né? Então, quando você tem uma clareza de que você tem determinadas fragilidades, mas você tem abertura interna para conseguir trabalhar isso, para superar as suas dificuldades, é, você se comporta diante de uma situação de desafio diferente daquela pessoa que parte do princípio de que eu estou meio pronto, entendeu? Eu estou pronto, não preciso mexer. Por que você vai mexer? Porque a primeira coisa que vai mexer é um pouco o que a Alice falou, né? E você, Guilherme, a coisa do ego. A primeira coisa que vai mexer, antes de mais nada, é com a situação de conforto que você está, né? Então, acho que é isso que balança muito. E como o Lean coloca a liderança muito próxima ao processo e a equipe,
não tem como você ter resultados agindo da maneira tradicional. Você vai ter que agir de outra forma, vai ter que mexer com você, e vai ter que entrar para dentro de você e fazer perguntas, né? Por que eu tenho dificuldade de ir para a linha de frente? Por que eu tenho dificuldade de saber que tem um problema no processo e que aquilo não é meu, do sistema, é nosso? Então, tem várias coisas ali que é também a pessoa ter a disponibilidade de se trabalhar como pessoa para poder daí ser uma boa liderança. Eu acho que você já tinha comentado que existia a continuação desse livro. Eu preciso botar na minha lista aqui de livros para ler. Eu terminei um livro agora que explora bastante isso aí. Sabe, eu não sou muito fã desses livros da Toyota, né? Acho que o único legal que eu li foi aquele dos 14 princípios. Todos os outros eu acho meio chatinhos, né? Mas esse aqui eu achei muito bom, eu recomendo. Esse aqui. Depois eu mando para vocês direitinho, tá? Chama de Toyota Engagement Equation. Cara, ele é uma aula sobre como a Toyota cria líderes servidores. É muito legal, eu recomendo bastante. Tem um monte de coisa assim que você parar e pensar, eles não fazem isso. E aí eu lembro que eu trabalhei lá e falei, não, é verdade, eles fazem isso mesmo. Então é bacana, esse livro põe na sua lista aí, Rosa, já que você gostou do líder servidor e do monge executivo, esse você vai gostar também. Agora conta um pouquinho o que eles fazem. Então, a história, o livro, ele resume, são dois autores que é um casal, né? E os dois foram contratados para trabalhar na Toyota em Kentucky desde o nascimento da fábrica. Então, a mulher, que os nomes são estranhos, então eu acho que é a mulher, tá bom? A mulher foi trabalhar como líder, ou como operadora da área de painéis, se eu não me engano, painel de instrumentos. E o cara vai trabalhar na área de powertrain. Me ajuda aí, o que é powertrain? Powertrain é O powertrain é do todo o eixo... motor até a caixa de câmbio ali. Isso. E aí eles foram trabalhar em áreas distintas e mostra o crescimento deles na empresa, mas pra vocês terem uma ideia, Alice, os dois foram para o Japão e passaram, 3 semanas sendo treinados lá. Quando eles voltaram, tinham líderes japoneses explicando para eles todos os dias só PDCA. Era o foco só em desenvolvê-los a fazer PDCA internamente. O foco depois mudou de PDCA para SDCA. Né? Então, ou seja, agora que você está confortável, como é que você melhora o padrão? Como é que você acha oportunidades? Então, ensinando a fazer melhoria, né? Sair de problema, fazer melhoria. E eles exploram que, independente do nível que eles foram atingindo na organização, isso nunca mudou. Esse foi sempre o papel deles. E o papel deles foi sempre, tinha como objetivo eles desenvolverem as pessoas para ser promovidas pelo menos 2 níveis de onde elas estavam. Então, um deles, quando atingiu o nível de gerente da área de powertrain, o papel dele era desenvolver líderes de produção, que hoje eram operadores, para poder ocupar cargo de líder de produção. Mas para mim, as grandes coisas que eu vi, assim, fala muito de A3 no livro, né? Então, essa parte acho que não é muita novidade. Tem alguns detalhes do A3 que eu achei muito legais. Tem um particularmente que eu achei sensacional, que é quando eles estabelecem a solução do problema, eles falam, agora lê o A3 ao contrário. Lê o A3 da solução, do check, até o P e vê se ele faz sentido. Se ele fizer sentido, significa que você achou provavelmente a solução do problema. Isso eu achei muito legal, nunca tinha pensado nisso. Mas fora isso, realmente ensinam, ou eles comentam o foco em PDCA e SDCA. Mas vale a pena. Muito legal. E, desculpa, um outro tema que para mim foi o mais legal. É o primeiro livro que fala de Toyota e Lean que eu leio, que cita 2 vezes que o principal objetivo de um líder na Toyota é criar
um ambiente de confiança. Uau. Cita exatamente isso. É a primeira vez que eu leio nisso num livro. E cita duas vezes. Cita duas vezes porque são os dois que escrevem diferentes partes, né? Então a mulher fala num momento e o cara fala depois. Porque no fim é isso, né? Você quer sair dessa gestão tradicional, desse apagar incêndios, se você quer tirar esse poder da mão das pessoas, você precisa criar um ambiente de confiança que o cara, né, ele entende que ele não está perdendo poder com aquilo, né? Que É, compartilhar não é perder poder, que compartilhar não é se pôr em risco de ser demitido, né? Porque o conhecimento, você não é mais o detentor de todo o conhecimento, entendeu? Essa relação de confiança, né, esse ambiente de confiança é fundamental para fazer as coisas girarem, né, acontecerem. É. E tem vocês essa, Fazer citaram, melhoria. bem rapidinho, vocês citaram uma coisa que eu achei muito, muito legal, que eu esqueci de comentar. Vocês falaram de propósito. E como a gente está falando de medo, né? Eu acho que o medo vem quando o propósito da empresa ele conflita com o seu propósito pessoal. Acho que isso pode ser uma outra causa também. E a gente precisa entender que os dois são importantes, né? O propósito da liderança, se o cara quer ser um cara, um chefão tradicional, e a empresa está indo por outro caminho, putz, não vai funcionar. não, aí não é o lugar dele Não ali. vai funcionar. Mas por outro lado, eu vejo uma questão um pouco sistêmica também, no sentido, assim, as empresas, cara, fazem um desdobramento estratégico mal feito, né, em geral, né? Em geral, elas fazem um desdobramento estratégico mal feito. Então, Quando nessa fazem, né? parte, quando fazem, exato, eu tô sendo bonzinho. Tô falando que ele tentou e não conseguiu, né? Mas tem vezes que nem tenta. Tem vezes que tem umas que nem estratégia faz. Então, essa parte do propósito nem existe, cara. Não tá definido. Não tá aberto, não é transparente, né? Então, assim, o propósito não é transparente, a estratégia não é transparente. A sua parte, né, que seria o desdobramento, a sua parte naquela estratégia não é clara e não é transparente. Então, como que você vai criar um ambiente de confiança e um ambiente onde ciclos de melhoria são valorizados, né? Aí falando dessa questão PDCA e SDCA, é, se eu não sei onde eu tenho que chegar, se eu não sei o fim, o Lean não é o meio, se ele é o meio, eu tenho que saber qual é o meu fim. Então, se Sem o meu dúvida. fim não está claro, se o meu fim muda toda hora, cara, eu não consigo fazer nada. Né? O esquema é apagar incêndio mesmo, é um modo de sobrevivência, cara. A gente precisa atender os pedidos que tem, porque se eu não tem estratégia definida, não tem caminho para ir. Eu vou fazer mudanças que eu entenda que melhorem a minha entrega de hoje, mas eu não estou indo numa direção específica, né? E aí eu não sei muito bem o que resolver, né? Eu falo muito lá da definição de melhoria, né? Que tem que ser uma mudança que gere um impacto relevante, duradouro nos indicadores da organização, cara, você precisa saber quais são os indicadores da organização. É o indicador que a organização quer, não todos que ela pode ter, né? Ou todos que ela pode medir. É o indicador que a organização quer que mexa. Se você está mexendo no indicador que a organização não quer, isso não é melhoria, né? Você está perdendo tempo. Fazer mudanças, né? Mesmo que para uma melhor performance, de coisas que ninguém precisa, né? É um desperdício também. Então, acho que tem essa questão estrutural que prejudica um pouco, né? Que, na verdade, que facilita o medo dos líderes, né? Como é que eu vou usar isso como um meio se eu não sei para onde eu estou indo, né? Ou se muda toda hora, eu estou indo numa direção, daqui a pouco falo que eu tenho que ir para outra, e aí eu nem sei o que usar e como usar. Eu tive. Então, você foi falando de propósito, foi relembrando algumas coisas da minha trajetória profissional. Falei muito hoje, né? Vou contar só essa história aqui, vou ficar quieto. Eu lembro quando eu estava na Toyota, eu trabalhei na Toyota de 2000 a 2005, né? E em 2000, quando eu entrei, cara, quem era eu, né? Eu era um técnico recém-formado do Senai, não sabia nada da vida, né? Mas eu sabia qual era o propósito, cara. Eu sabia que até 2010 a Toyota queria ter 10% do market share. Isso aí. Cara, e todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Era comunicado sempre, aos ventos, entendeu? Todo mundo sabia. Então eu entendia
o papel do meu gestor era me fazer entender qual era o meu papel para ajudar naquilo. E eu sabia, porque existia um desdobramento. Então, um outro exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei, o propósito também era claro e todo mundo sabia. A gente tinha que ser uma planta eficiente, porque a matriz ia fechar várias plantas e iam ficar só 8 no mundo. E a gente tinha que ser uma das 8. Então, cara, propósito muito claro. Todo mundo sabia para quê, por que estava fazendo as coisas, né? Não é um propósito bonito, né? Dá Sim. para ser melhor, né? No caso, era uma Quase, empresa quase uma farmacêutica. ameaça. No caso era uma empresa farmacêutica, você podia melhorar o propósito, né? Vai que a gente salva vidas, blá, 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 mas, cara, além disso, tinha esse propósito de sobrevivência, né? Já eu trabalhei em outra onde o propósito era não podemos parar a linha do cliente. Cara, e o clima era horrível. Exato. O clima era horrível, era um clima de estresse o tempo inteiro, um clima de bombeiro, quando não tinha nenhum perigo de parar a linha, a gente estava num dia bom. Caso contrário, era um dia normal. Então, é curioso esse ponto e ele é muito, muito mal explorado, né? Porque as empresas que eu trabalho aqui, que a maioria são familiares, nossa senhora, cara. Que não tem ideia de qual é o propósito do negócio. Não. Cara, sei lá, montei, peguei do meu pai aí, tô seguindo. E você ajuda, Luciano, eles a montarem isso, a fazer um plano estratégico e tal, quando você vê que não tem norte nenhum? Às vezes. Às vezes, porque tem casos que tem casos que o líder ele é tão, às vezes até arrogante, que fala, cara, nem consigo ter essa conversa com ele. Não. Ele é um cara que só quer sobreviver mesmo. Então, sei lá, daqui 5 anos, talvez ele entenda que sobrevivência não é o foco dele, né? Não deveria ser o plano estratégico. Ele É. deveria criar algo mais. Mas eu acho que tem o momento certo mesmo. A gente não está preparado. Você tem que ir preparando o terreno É. para entrar com esse assunto. Bom, os projetos que eu venho trabalhando há mais tempo, Alice, é onde eu consegui ter essa conversa. Que aí eles conseguem entender e aí usam, né, o Lean como um meio, não um fim. Mas não é uma demanda de consultoria, né? Tipo, vem aqui e ajuda a gente a Então, fazer isso, né? então, de novo, eu volto na nossa meia-culpa, sabe? Acho que a gente se vende mal também. A gente não deveria falar que a gente é consultoria de Lean, né? Que a gente desenvolve líder, É, é. desenvolve Não, eu acho que pessoas, cara, esse rótulo eu desenvolve acho péssimo. liderança. É. E, cara, eu desenvolvo pessoas de vez em quando fazendo fluxo contínuo. Só que isso faz parte do movimento da liderança. É Eu- o que o eu- Gui falou, o rótulo é muito ruim. é. E tem o pitch também, né? Porque assim, estratégia é muito vendido. As grandes Sim, consultorias estão fazendo um monte de estudo aí para definir estratégia, direcionamento, desdobramento estratégico menos, né? Porque aí você já é entra num verdade. operacional. E aí eu acho que é mais cara de escopo de consultorias operacionais, como as consultorias de Lean, desdobrar a estratégia do que uma Accenture fazer desdobramento de estratégia. Ela faz a estratégia em si, né? Mas É. ela desdobrar, eu já não acho que é muito a cara dela, né? Então tem esse Eu falei, posicionamento, sim. falei lá no começo também que tá acabando o tempo, só que dois dos livros que eu citei lá, tá bom? Do Bob. Se o É, pessoal quiser Uhum. ver depois. Os outros dois eu tenho no Kindle, aí não vai aparecer. aparece. Muito bom. Alguém quer complementar para a gente encerrar aqui? Então, perfeito. Tá, ótimo. Legal. Pessoal, antes do meu tradicional encerramento, a gente montou uma comunidade aí do Lean Hub Community. Então, você chegou até aqui nesse vídeo, está escutando esse recado, entra lá no nosso Instagram, tem o link lá na bio, dá para acessar direto ali a nossa comunidade aí, tem algumas regrinhas lá diferentes, vocês podem ler lá. Mas vamos entrar, vamos participar, estamos planejando um encontro presencial da comunidade já e a ideia é fazer mais trocas por ali, beleza? E clique em todos os botões em volta desse vídeo, tem aí curtir, compartilhar, comente, né? Se você é um líder que tem medo, né, que fica aí com receio, que não sabe muito bem do que estão falando, comenta aí, conta pra gente qual é o seu receio, qual é o seu medo, que a gente ajuda
né? Se você já passou por essa situação também, comenta aí como você resolveu e participe. Além disso, ative sininho, né? Compartilha nos grupos de WhatsApp que você participa e vamos divulgar aí. Conhecimento nunca é demais. Legal? Valeu, pessoal. Até o próximo Lean Hub. Valeu. Até o Tchau, próximo. pessoal.